Oi, eu sou a Gabi Xavier e vocês pediram, pelo menos as pessoas que viram meu outro vídeo pediram pra eu voltar e falar de The Promised Neverland segunda temporada, e eu estou aqui pra falar mais uma vez agora do episódio 2. E eu, de novo, não sei se eu vou comentar todos os episódios da temporada, mas enquanto vocês quiserem, enquanto vocês derem like, comentarem aqui embaixo, eu entender que vocês querem continuar conversando comigo da temporada nova, eu volto e faço vídeos semanais. Seja muito bem-vindo e vamos conversar sobre as crianças fujonas de The Promised Neverland. Agora, deixa o like se puder, se inscreve para acompanhar todos os próximos vídeos e vamos lá. Merchan rapidinho, pra quem ainda não sabe, eu tenho uma loja com aloja.com.br/Gabi-Xavier, com estampas como a que eu estou usando de Demon Slayer e tem de outros animes também. De tempo em tempo a gente lança coleções novas, estampas exclusivas que você só encontra no link aqui embaixo. Esse segundo episódio teve um ritmo de adaptação um pouquinho mais tranquilo. O que eu quero dizer? Se no outro tivemos de 7 a 8 capítulos, mais ou menos, e com um corte bem substancial, dessa vez a gente teve a adaptação de 3 capítulos do mangá, o que significa que, na minha opinião, as coisas não serão necessariamente descontroladamente diferentes, mas diferentes elas estão sim. Isso porque, mesmo adaptando uma quantidade menor de capítulos nesse episódio, não tendo um corte de uma cena inteira, ainda tivemos cortes em diálogos e até em pistas bem interessantes que já apareciam nesse momento do mangá e que no anime não foram colocadas, e eu não sei muito bem porquê, se isso vem depois, ou se eles simplesmente estão mudando o tom da coisa mesmo. Então, comentando, o principal nesse episódio, é claro, foi a revelação de quem são, ou pelo menos a revelação de que Sonju e Mudika, esses dois demônios que ajudaram as crianças, eles realmente ajudaram, dizem que fazem parte de uma religião que não comem pessoas, seres humanos, e aí Sonju conta pra Emma exatamente a origem da divisão da Terra, uma promessa que dividiu o mundo em dois, um lugar só de humanos e um lugar só de demônios que não pode ser passado de cá pra lá, teoricamente. E no lado dos demônios ainda tem aquelas fazendinhas como a Gracefield House, para os demônios se alimentarem eventualmente, e pelo visto Gracefield é carne top. Apesar das desconfianças claras e muito bem justificadas e corretas, segundo o próprio Sonju fala, Emma e Ray percebem que esses dois demônios são confiáveis, que na verdade realmente deram comida para as crianças que estavam lá, ninguém foi morto, todos sobreviveram graças a eles, e eles próprios se arriscaram. Pelo visto foi uma iniciativa da Mudika, que começou a salvar o grupo que estava com a Emma, e o Sonju foi e salvou o Ray, que tinha 0% de chance de sobrevivência caso o Sonju não tivesse aparecido naquele momento. Inclusive tem umas puxadinhas de orelha, né, nesse episódio, falando que o Ray, todo momento, a qualquer hora, ele resolve um ponto, uma forma de tentar morrer. Não era bem isso que ele estava fazendo, mas os riscos existiam, é claro. Pulando pra parte em que a gente comenta do que o episódio contou sobre, então, essa origem desse mundo de demônios, o que a gente descobre é que, apesar dos livros dentro de Gracefield House datarem de 2015 e agora ser 2046, não houve uma manipulação de datas. Realmente, na contagem humana, é 2046. Só que esses livros não falam sobre esse mundo nem sobre uma realidade muito próxima. Não aconteceu uma mudança de mundo dos demônios dominarem os humanos e tal há 30 anos, não. Existiu uma promessa, como eu disse, há uns 1000 anos atrás. O mundo, a Terra, que eles conheciam, pelo jeito era coabitada entre demônios e humanos. Sem muitos detalhes, o que a gente sabe é que os demônios matavam, eles caçavam humanos porque era a alimentação natural deles, ou a que eles mais preferiam, não sei. Alguns humanos, inclusive, tinham medo, fugiam ou os cultuavam, como acontece muito, né, na história. Pessoas que têm medo de algo e acabam adorando como se fosse salvar a vida delas fazer isso. E, óbvio, existiram os grupos de humanos que revidaram, que começaram eles mesmos a caçar demônios, matar, e aí a coisa começou a ficar feia realmente, porque foram dois grupos se fortificando, lutando um contra o outro, e uma guerra que acabava levando vidas dos dois lados, até que parece que um humano chegou e falou desta promessa, desse acordo entre demônios e humanos. Vamos dividir o mundo em dois. Não vai mais ter essa coisa de brigas e tal. Cada um fica com o seu lado do mundo. Ninguém mais pode passar, só que, de acordo com o que o Sonju fala, essa promessa incluiu uma cláusula, uma coisinha extra para os demônios. Já que os demônios gostavam de comer alimentos humanos, os alimentos vão ficar, mas os alimentos serão gados. Então, desde o início da promessa, existem fazendas como Gracefield House, que, como eu disse, essa é top de linha, e essas fazendas são para criar humanos
para comida, para demônios, especialmente o cérebro é bem interessante e saboroso para eles. Por isso, diferente do que as crianças estavam pensando, a própria Mama Isabela já nasceu nesse regime, porque há mais de 1000 anos isso acontece. Mama Isabela, Irmã Crone, todas essas mães, a princípio dessa geração, todas foram criadas nesse sistema. E sim, a gente já havia presenciado o flashback da Mama Isabela, as crianças não. Agora elas só entendem que toda essa realidade é muito mais antiga do que parece. Eu vou citar algumas coisinhas que não foram colocadas nessa história, porque, bem, eu acho que são interessantes e são alguns pequenos cortes que talvez ajudem mais a contextualizar o que está acontecendo para vocês criarem as suas teorias. Não é spoiler, fiquem tranquilos. A gente então descobriu que há 1000 anos tudo isso aconteceu e não é fácil você transpor, resolver que sou humano, fugi da fazenda, vou para o outro mundo. Inclusive, Sonju desconhece uma maneira disso acontecer. Emma e Ray acham que é possível, ficam esperançosos, mas apesar de existir essa fala de que humanos não podem vir de cá para lá, a gente tem que lembrar que na temporada anterior, nessa história, as crianças recebiam alguns materiais como câmera fotográfica ou tinham acesso a livros que datavam de 2015 e alguém está produzindo isso. Será que são os próprios demônios que vão produzindo esses materiais? Mas essa sociedade parece muito com aquela que nós conhecemos mesmo como do mundo real em 2015. Então, como que isso acontece? Como que esse material, essas informações, como que isso tudo chega ali no mundo dos demônios, se teoricamente a passagem está fechada? Incentivo que vocês façam suas teorias, vão pesquisando, quem não acompanha o mangá, porque no mangá, ainda assim, como eu falei, tiveram alguns cortes pelo seguinte: quando o Sonju conversa com a Emma, essa história toda que ele vai contando, vão aparecendo alguns quadros de flashback, e nesses quadros de flashback você consegue pegar, especialmente em um deles, algumas pistas e símbolos e referências a coisas ou pessoas ou seres que já foram citados nessa história. Como o anime não quis te dar essa pista, eu não vou falar aqui porque é muito mais do que eu estou dizendo. O que eu falei agora foi algo que você pode perceber assistindo apenas a temporada anterior. Isso dos materiais, dos humanos e os livros existirem nessa realidade, apesar de 1000 anos atrás isso ter começado. Essas outras pistas eu vou deixar no ar porque já foi dito, inclusive, pelo autor que essa adaptação da segunda temporada é uma nova visão, uma nova história, uma nova perspectiva. Então, apesar de eu achar que não vai mudar completamente, talvez tenha um propósito algumas dessas mudanças e omissões. Então, deixemos para o futuro. Aí o que a gente teve a mais nesse episódio também foi que a Música e o Sonju, eles guiariam as crianças por esses túneis que a galera lá de cima, os guardas, não conhecem, e deixariam eles num ponto da floresta que facilitaria em alguns poucos dias para eles chegarem justamente no local em que eles acreditam que está Minerva. Um aliado, um humano, alguém com o símbolo de coruja, alguém que deixou pistas e formas das crianças sobreviverem após fugirem da fazenda. Será que eles encontrarão essa pessoa nesse local? E falando de local, o que a gente viu também é que Ray, quando achou que poderia morrer no episódio passado, ele escreveu rapidamente no tronco uma mensagem que era exatamente assim: me encontrem no letras e números que indicavam a localização justamente que o Minerva deixou. Para caso eles não se encontrassem ou algo acontecesse com ele, ainda assim o grupo da Emma e das crianças seguissem para onde eles esperam encontrar o Minerva. E aí os demônios nesse episódio encontraram essa numeração. O que também não ficou claro no episódio, no anime, mas que a gente consegue aqui pensar unindo um mais um, é que aqueles demônios eram os que estavam justamente atrás, parte do grupo da fazenda que estava atrás das crianças, e olhando aquilo ali eles têm alguma pista e no mínimo eles sabem que o Ray, aquele garoto que eles estavam perseguindo, deixou mensagem pra alguém. Então aquele papo de que tinha todo mundo morrido não é bem verdade. Será que isso pode prejudicar as crianças na fuga? Mas falando de fuga, também nesse episódio o que a gente vê é que Música e Sonju, eles ajudam as crianças em algumas técnicas de sobrevivência, como encontrar água, como saber o que comer, o que não comer, o que pode ser letal ou não naquela natureza, como se localizarem e como sobreviverem matando outros animais, que é o que a Emma aprende com o Sonju.
A Emma resolve sair porque, apesar dessa postura e dessa identidade que a gente tem muito, a visão da Emma dela ser ingênua e boazinha e não querer matar se não precisar e não querer produzir mal e querer salvar todos, sim, ela é assim, essa é a sua personalidade, a sua forma de agir, mas ela sabe que nessa jornada, num mundo perigoso, porque eles estão no mundo dos demônios, isso agora tá claro pra todo mundo, né? Apesar de qualquer esperança que possa existir em Minerva e do que ela queira construir de bom pra ela e pros irmãos, ainda assim, eventualmente ela vai precisar matar, nem que seja um animal pra eles comerem. A associação da alimentação, de precisar matar pra sobreviver, isso, né, faz algumas referências e paralelos que vão se intensificar bastante na história de Neverland daqui pra frente. E aí, ela aprende, então, a matar o bicho, e quando ela vai pegar a carne, ela aprende um ritual de purificação da carne, como se fosse um gesto de gratidão e para saber se ela pode consumir aquilo, que é pegar uma planta vampírica que suga o sangue daquele animal, que ainda não está morto, justamente porque assim ele pode sangrar, e enfia aquela planta dentro do animal, e aí, se a planta florescer e ficar vermelha, assim como aconteceu com a Connie, aí ela pode comer. E assim ela faz. Teve uma inclusão interessante no anime de que ela vomita quando ela vê a planta e percebe que é a mesma da Connie. No mangá isso não acontece, pelo menos não explicitamente, e é interessante porque ela é uma criança, apesar de ser mais esperta, de passar por muitas coisas, de ter presenciado situações terríveis, ela ainda é uma criança, e ao perceber que ela está fazendo exatamente o que fizeram com irmãos dela ao longo desses anos todos, aquilo deixa ela perturbada. Então, assim, deixou a cena bem realista, na minha opinião. Ela aceita que é o que ela deve fazer, tanto que ela volta dessa caçada e reconhecimento de terreno, perto ali dos irmãos, está com uma cara mais séria, que o Ray percebe, mas é uma cara mais decidida, pronta pra fazer o que tiver que fazer. E agora eles vão seguir em frente. A história está avançando bem rápido até, né? Mesmo que esse episódio tenha sido uma adaptação de menos capítulos, e ainda assim a gente pode esperar com certeza mais ação, mais agitação, porque eles estão num mundo desconhecido e agora, teoricamente, um pouquinho mais preparados para sobreviver. Mas o que os aguarda nesse mundo que é só de demônios? Existe algum outro humano? Algum humano como esse que deixou a caneta? Minerva? Algum aliado de Minerva? Existem outras fazendas. Gracefield House não é a única. Existem outras para alimentar esses demônios. Como essa promessa foi feita? Como eles podem encontrar esse caminho que une os dois mundos? E se não é possível atravessá-lo, como eles conseguirão? Mas para Ray e Emma, se há essa possibilidade e se há esse caminho, eles vão dar um jeito de atravessar, de transpor essas barreiras e de salvar toda a família deles, os que ficaram inclusive também, porque essa foi uma promessa que a Emma fez de buscar o fio, e quem sabe, talvez agora sabendo que existem outras fazendas, eles não queiram pensar nessas fazendas também. Com os pedidos que tiveram nesse episódio aí, a prensa da guilda na Emma e as crianças falando com o Ray que eles não podem se arriscar porque são os melhores, que eles têm que contar com todos, também fica uma vontade de, talvez mais até no anime, da gente ver as crianças participando e sendo mais ativas e colaborando como uma família, como um grupo, porque todos estão juntos para sobreviver, não dá para depender só de duas crianças na frente disso tudo. Assim, muitos mistérios ainda ficam em relação a Mudika e o Sonju. Tem um diálogo curto dos dois que não foi colocado no anime, e como é um diálogo muito expressivo, mais uma vez eu não sei se a dica, a coisa que eles citam precisa aparecer em outro momento, como é algo muito substancial, muito importante, eu não vou falar agora. Essa é uma adaptação que eu não consigo prever muito o que vai entrar aqui ou não, ou foi cortado de vez, então vamos sentindo, vamos assistindo o anime, vamos entendendo o fluxo das coisas, e se não vier lá na frente, faltar mesmo e eu achar que eu tenho que explicar, eu venho e conto pra vocês, se vocês quiserem continuar me ouvindo falando sobre isso toda semana. Então, por favor, comentem aqui embaixo pra eu saber, porque se vocês não quiserem, eu não volto mais, a gente fala de outra coisa, não tem problema. Tecnicamente comentando, eu continuo gostando muito da trilha sonora, embora eu goste mais da forma que ela foi utilizada no outro episódio, em relação à dinâmica de quando a música vai aumentar, diminuir, os fluxos e progressões de intensidade ou não, de suspense ou não. Eu gostei mais de como ela foi utilizada no primeiro episódio, mas nesse segundo as músicas continuam muito boas, e eu gosto ainda da arte, do design. A gente não teve ainda nenhuma cena impressionante em animação, mas tudo continua num padrão
bom pro estúdio Cloverworks. Eu sinto um pouquinho de falta da genialidade ou da diferença que tinha em algumas sacadas da direção da primeira temporada, mas eu entendo que eles estejam talvez tentando encurtar essa parte para depois, quem sabe, eu espero brilhar na próxima. Estou ansiosa ainda e empolgada até esse momento com a segunda temporada de Neverland, mas muito ansiosa como leitora do mangá, porque eu sei que tem coisa muito melhor vindo por aí, eu quero que chegue logo. Então não tô nem sofrendo tanto com esses cortes. Os cortes eu acredito que eles consigam resolver tudo que ficar um pouquinho solto daqui pra frente. Assim eu espero, mas comenta o que vocês estão achando. Leitores do mangá ou não, porque eu sei que uma galera não tá lendo o mangá, não sabe nada do que vai acontecer e tá assistindo, e a opinião de vocês importa muito pra mim, pra eu saber justamente se o que eu sinto falta é muito porque eu tenho expectativa da leitura ou porque fez falta mesmo. Eu acho que no caso de Neverland, vocês que não leram o mangá não conseguem ver muito bem o que tá faltando não, então ponto positivo por enquanto. Eu acho. Deixa o like, compartilha com todo mundo que gosta de Neverland, comenta se quiserem que eu volte aqui mais vezes e a gente se vê, se vocês quiserem se inscreverem, em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!